Tu já ouviu falar do velho do saco, né não? Pois escuta aqui o que eu vou te contar. Tinha uma coisa que minha mãe sempre dizia. Quando eu era menino e ficava de fogo fatuosinho pela rua depois que o sol caía. Mané, entra pra dentro, que o velho do saco tá solto por aí. Eu ria, achava que era lorota de mãe para assustar filho teimoso. Mas tem causo que a gente só entende quando cresce. E tem causo que a gente nunca entende. Só sente um frio na espinha quando lembra. Isso aconteceu lá pros lados de Carnaíba. Vilarejo pequeno que tu nem acha no mapa. Encravado no meio do sertão bravo, longe de tudo e de todos. Era época de seca brava, dessas que racha o chão e seca até a esperança da gente. O sol queimava que nem brasa de carvão e de noite o frio cortava que nem faca. Antes de seguir, se tu tá gostando desse caos, deixa teu like aí e segue o canal, porque história boa é igual água no sertão. Tem que compartilhar, vice? Pois bem, naquele tempo eu devia ter uns 12, 13 anos e tinha um menino no povoado chamado Zezim. Zezim era franzino, miúdo que nem pimenta de cheiro, mas danado, viu? Cabra levado da breca. Vivia correndo descalço por aquelas ruas de terra, subindo em pé de um buzeiro, roubando fruta no quintal dos outros. A mãe dele, Dona Josefa, vivia gritando: Zezim, entra já pra dentro, menino. Tá chegando a boca da noite. Mas Zezim era teimoso. Ele não ligava. Dizia que era conversa de véio, que essas coisas de bicho-papão não existia, não. Só que numa sexta-feira, bem no finalzinho de tarde, quando o sol estava morrendo lá pro lado da serra e o céu ficava daquela cor de sangue pisado, Zezim não voltou para casa. A dona Josefa esperou. Botou a janta na mesa, chamou na porta, gritou o nome dele na rua. Nada. O menino tinha sumido que nem fumaça no vento. O povoado inteiro se alvoroçou. Homem pegou lampião, facão, borduna. Mulher ficou nas casas rezando, acendendo vela. A gente saiu procurando por todo canto. No açude seco, no curral abandonado, na mata rala de catingueira. Chamava, chamava, só o vento respondia, assobiando fino entre as pedras. Quando a noite fechou de vez, escura que nem boca de lobo, a gente teve que voltar. Não achava nada, nem rastro, nem roupa, nem sinal. Zezim tinha desaparecido. No dia seguinte, logo cedo, antes do galo cantar. O velho Chico Bento, um senhor de idade, corcunda, olho meio embaçado de catarata, apareceu na porta da dona Josefa. Ele estava tremendo que nem vara verde. Disse que tinha visto uma coisa na noite passada. Eu estava voltando da roça. Ele começou com a voz falhando. Já era quase noite fechada. Aí eu vi um vulto andando na estrada velha, aquela que passa perto do cemitério dos escravos. Era um homem alto. Alto demais, viu? Curvado para frente, arrastando alguma coisa nas costas. Dona Josefa agarrou o braço do velho. Era meu menino? Era Zezim? O velho Chico Bento engoliu seco. Não sei não, dona, mas o que eu vi, o homem estava carregando um saco de estopa. Um saco grande, cheio, pesado, e o saco estava se mexendo. Um silêncio pesado caiu naquela casa. O tipo de silêncio que aperta o peito da gente. E tinha mais uma coisa.
O velho continuou olhando para o chão. Quando o vento bateu, eu ouvi um choro abafado vindo de dentro do saco. Foi aí que todo mundo entendeu. O velho do saco não era lenda, não. Ele estava ali, andando no meio da gente, levando os meninos. A notícia se espalhou que nem rastilho de pólvora. As mães trancaram os filhos dentro de casa. Ninguém mais deixava menino brincar na rua depois do meio-dia. O medo entrou no povoado e fincou raiz. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois do sumiço do Zezim, outra criança desapareceu. Mariazinha, menina de uns 6 anos, cabelo cacheado, olho preto que nem azeitona. Estava brincando no quintal de casa. A mãe dela entrou só para pegar um pano de prato quando voltou. Nada. Mariazinha tinha sumido. E dessa vez tinha pegada. Pegada funda na terra, grande, muito grande para ser de gente normal. E tinha marca de arrasto também, como se algo pesado tivesse sido puxado pelo chão. O desespero tomou conta. Homem armado começou a fazer ronda de noite. Montaram guarda na entrada do povoado, mas era inútil. O velho do saco era esperto, sorrateiro. Ele não vinha pela frente, não. Ele vinha pelas bordas, pelos cantos esquecidos, pelos lugarzinhos que ninguém olhava. Eu me lembro que naquela época eu não dormia direito. Ficava olhando para a janela do quarto, vendo a sombra dançando na parede com a luz da lua. Qualquer barulhinho, um galho batendo no telhado, um cachorro latindo longe, o vento gemendo na fresta da porta, me fazia pular da rede suado de medo. Minha mãe rezava todo dia. Acendia vela para São Jorge, para São Sebastião, para todo santo guerreiro que ela conhecia. E repetia, repetia, repetia: Mané, tu não sai dessa casa de jeito nenhum depois que escurecer, nem que pegue fogo. Tu fica aqui dentro. Me ouviu? Eu ouvia, mas o medo era maior que a obediência. Foi numa quinta-feira, quando a lua estava cheia, gorda, iluminando tudo que nem dia, que eu vi ele. Eu tinha ido ao quintal buscar lenha. Minha mãe tinha pedido e eu não podia dizer não. O quintal era cercado. Tinha um pé de juazeiro grande no meio e ao redor só mato baixo e pedra. Eu estava juntando os gravetos quando senti aquele frio. Sabe quando tu sente que tem alguém olhando para tu? Que tem uma presença, mesmo que tu não veja nada. Levantei os olhos devagar e lá, do outro lado da cerca de arame, parado na estrada, estava ele, o véi do saco. Alto, muito alto, curvado para frente, as costas arqueadas que nem corcunda de camelo. Ele usava uma roupa escura, rasgada, suja de terra e de coisa pior. O rosto. Oxe, meu amigo, o rosto eu não conseguia ver direito. Estava na sombra, escondido debaixo de um chapéu velho e largo. Mas eu via os olhos. 2 pontos de luz amarela, brilhando no escuro que nem óleo de bicho. E nas costas dele, pendurado num ombro, tinha o saco. O saco de estopa, grande, sujo, manchado de coisa escura. E o saco se mexia. Deus me livre e guarde. O saco estava se mexendo, tremendo, como se tivesse gente viva lá dentro tentando sair. Eu congelei. As pernas viraram pau. A lenha caiu das minhas mãos, fazendo barulho seco no chão. E ele virou a cabeça na minha direção, devagar, muito devagar. Eu ouvi. E tu pode achar que eu tô mentindo,
Mas eu juro pela alma da minha mãe que eu ouvi. Ouvi uma risada, baixa, rouca, molhada. Uma risada que não vinha da garganta, não. Vinha de algum lugar mais fundo, mais errado. Aí eu corri. Corri que nem nunca tinha corrido na vida. Deixei a lenha, deixei tudo. Entrei pela porta da cozinha gritando: Mãe! Mãe! Ele está lá fora! Minha mãe largou o que estava fazendo. Correu, trancou porta, janela, tudo. Botou o terço na mão e começou a rezar em voz alta, a voz tremendo de medo e fé misturado. Meu pai, que tinha chegado naquele momento da roça, pegou a espingarda velha, engatilhou e ficou de guarda na porta a noite toda. Mas o velho do saco não tentou entrar. Ele nunca tentava entrar nas casas, não. Ele só levava quem estava sozinho, desprotegido, fora do alcance da reza e da luz. Na manhã seguinte, mais uma criança tinha sumido. João Pequeno, menino de 8 anos, filho do ferreiro. Ele tinha saído cedinho para buscar água no poço comunitário e nunca mais voltou. Acharam o balde dele tombado na beira do poço, água derramada na terra seca, virando lama. E tinha marca de mão na borda do poço. Mão grande, com dedo fino e comprido demais. Unha suja de terra. O povoado entrou em pânico. Gente começou a falar em ir embora, abandonar tudo, fugir para a cidade grande. Outros falavam em caçar o velho do saco, matar ele, acabar com aquilo de uma vez. Foi quando apareceu a benzedeira. Dona Gracinha, mulher velha, cabelo branco amarrado num coque apertado, olho azul desbotado que parecia ver através da gente. Ela morava sozinha numa casinha nos confins do povoado, cercada de planta, de garrafa colorida pendurada em árvore, de coisa estranha que ninguém entendia direito. Ela era temida e respeitada ao mesmo tempo. Dona Gracinha chegou na pracinha onde o povo estava reunido, apoiada numa bengala de umburana, e disse com voz firme: Eu sei o que é, eu sei quem é, eu sei como parar ele. Todo mundo calou, até as crianças pararam de chorar. Esse aí não é home comum, não. É uma maldição antiga, um castigo que carrega alma penada. Ele pega menino porque está procurando uma coisa, está procurando substituição. Ele quer descansar, mas não pode enquanto não passar a maldição para outro. E como a gente para ele? Perguntou meu pai, a voz rouca de raiva e desespero. Dona Gracinha olhou fundo nos olhos dele. A gente não para, a gente afasta. Ele não entra onde tem reza, sal grosso, arruda e fé verdadeira. Mas tem uma coisa que ele não resiste. Tem que dar oferenda. Tem que mostrar que a gente não esqueceu dos mortos. Que tipo de oferenda? Perguntou Dona Josefa, a mãe do Zezim. Comida? Bebida? Vela acesa? No cemitério, na encruzilhada, nos lugarzinhos esquecido onde a alma perdida vaga. E tem que rezar, rezar de verdade, com o coração apertado de dor e fé. Naquela mesma noite, todo mundo fez o que Dona Gracinha mandou. Cada família botou um pratinho de comida na porta de casa, acendeu vela, rezou. Alguns foram até a encruzilhada velha, aquela onde 3 estradas se encontram, e deixaram oferenda ali também. Cachaça, farinha, rapadura. Eu ajudei minha mãe a preparar tudo. A gente botou um prato na soleira da porta, com feijão,
farinha e um pedaço de carne seca. Acendeu 3 velas, uma branca, uma vermelha, uma preta, e rezou. Minha mãe rezou até a voz ficar rouca, até os joelhos doer de tanto ficar ajoelhada. A noite foi longa, pesada. O silêncio era tão grande que dava para ouvir o coração da gente batendo. Ninguém dormiu. A gente ficou acordado, esperando, temendo. E lá pelas tantas da madrugada, quando o galo estava para cantar, a gente ouviu um gemido, baixo, arrastado, triste. Vinha de longe, da direção do cemitério velho. Um gemido que parecia vir de dentro da terra, de dentro do chão, como se a própria terra tivesse dor. E depois, silêncio. Um silêncio diferente, mais leve, como se algo tivesse ido embora. Quando o sol nasceu, o povoado inteiro saiu para ver. E lá, na porta de cada casa onde tinha sido deixado oferenda, o prato estava vazio, limpo, como se tivesse sido lambido. E as velas tinham queimado até o fim, mas de um jeito estranho. A cera tinha escorrido tudo para o mesmo lado, formando uma linha que apontava para fora do povoado, para a estrada velha. E a coisa mais estranha, lá na encruzilhada, onde o povo tinha deixado cachaça e comida, tinha uma pegada funda na terra. Só uma pegada grande, virada para a direção da serra, para longe, para fora. O véi do saco tinha ido embora, mas as crianças nunca voltaram. Zezinho, Mariazinha, João Pequeno, nenhum deles foi encontrado. Sumiram que nem pegada na areia quando a maré sobe. As famílias choraram, fizeram missa, acenderam vela, mas no fundo todo mundo sabia. Aqueles meninos estavam perdidos para sempre, levado para algum lugar que a gente não alcança, nem com reza, nem com coragem. Os anos passaram, o povoado foi murchando, gente foi embora, casa foi fechando. Hoje em dia, quando eu passo por lá, só vejo ruína, parede caída, telhado furado, mato tomando conta de tudo. Mas tem uma coisa que eu sempre faço quando passo por lá, e tu que tá me ouvindo, se um dia passar por essas bandas, faz também. Deixa uma oferenda na encruzilhada, nem que seja um copo de água, um pedacinho de pão. E reza. Reza pelos meninos que nunca voltaram. Reza pras mães que choraram até secar. E reza para que o véi do saco nunca mais volte. Porque tem coisa nesse mundo, meu amigo, que a gente não entende. Tem coisa que vem da fome, da dor, da maldade que nasce no peito de gente ruim. E tem coisa que vem de mais longe ainda, de um lugar onde nem Deus alcança. O véi do saco era uma dessas coisas, e ele pode ter ido embora daquele povoado. Mas será que ele foi embora de vez? Ou será que ele só mudou de lugar? Está andando por outras estradas, procurando outros meninos que não obedecem à mãe, que ficam na rua depois de escurecer? Eu não sei, viu? E olha, que eu já vivi muita coisa nessa vida. Mas tem noite, quando o vento bate forte e o cachorro late sem motivo, que eu ainda acordo no meio da madrugada com um suor frio na testa. E eu ainda olho para a janela, procurando uma sombra alta e curvada, carregando um saco nas costas, porque tem medo que não passa, sabe? Tem medo que a gente carrega pro resto da vida, enraizado lá no fundo da alma. Nem tudo que é medo vem do escuro, vice? Às vezes vem de dentro da gente.
Vem da lembrança do que a gente viu, do que a gente não consegue esquecer. E eu nunca esqueci aqueles olhos amarelo brilhando na escuridão, olhando para mim do outro lado da cerca. Nunca esqueci? E tu, cabra, já ouviu algo assim por essas bandas? Já viu sombra andando sozinha na estrada? Já sentiu aquele frio na espinha quando passa perto de lugar abandonado? Pensa bem, e quando for deitar hoje à noite, olha debaixo da cama antes, só por garantia. Que Deus abençoe tua noite e que o véi do saco nunca encontre o teu caminho.